Sejam bem-vindos a mais um Movecast, o podcast oficial da Move Marketing. Aqui, cada episódio é um espaço para aprender e compartilhar histórias dos nossos clientes e parceiros que estão sempre em movimento. Porque nós acreditamos que o sucesso só acontece quando nós saímos da inércia. E ninguém faz isso sozinho. Então aproveita esse episódio para se inspirar e se conectar. Movecast, colocando holofotes sobre quem realmente faz acontecer. E hoje no Movecast está aqui comigo Luana Ferrari, a CEO da Scala Indústria de Vidro. Obrigada! Seja bem-vinda! Luana é CEO da Scala Vidros, está à frente de uma das indústrias mais sólidas e inovadoras do setor, referência em qualidade, entrega e pioneirismo. Em um segmento tradicionalmente masculino, ela tem mostrado que liderança tem mais a ver com visão, estratégia e propósito do que com gênero. Nesse episódio, a gente vai falar sobre trajetória, desafios, inovação e o poder de estar à frente de uma marca que cresce com constância e credibilidade. Seja bem-vinda ao Movecast. Mari, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com esse público bacana também, né? Que bom. Que bom, eu tô feliz demais de ter você aqui, porque você é uma mulher de uma agenda muito cheia. Não é fácil falar com você, até porque gerir uma indústria do tamanho que é a Scala não é fácil. É. Gerir uma indústria, ser mãe, ser esposa, ser filha, ser mulher. Ainda ser gata. É muita correria. Não tem como tem que dar conta de tudo, né? É verdade, a gente esquece, né? Eu tava hoje, sabe que hoje eu tava em casa antes de vir pra cá. O meu primeiro episódio hoje foi 2 horas, então eu tava lá organizando o meu almoço. E daí eu fui aqui pensando, eu falei, nossa, imagina se eu só trabalhasse. Nossa. Se não tivesse todo o resto, o que ia ser, filha? A gente ia ser monótono. Ia ser chato, porque a gente é acostumado a lidar com tudo e resolver tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu falo, meu Deus, parece que o dia alonga, né? Porque a gente consegue realmente administrar a casa, administrar marido, administrar filho, administrar a empresa, administrar o outro saldo da família, que é pai, mãe, irmãos. Então, eu acho que o tempo, a gente sabe lidar, nós mulheres, né? Sabemos lidar muito bem com essa questão do tempo, né? É uma loucura, né? Várias vezes nos meus dias mais revoltados eu fico pensando, meu Deus, imagina se eu só trabalhasse. Não que meu marido não trabalha, meu marido trabalha pra caramba, mas ele trabalha, né? Não põe um arroz no fogo. A mulher administra muito mais coisa, Nossa, verdade seja dita. É verdade. E hoje, assim, você é CEO de uma indústria, né, do segmento de vidros, e é um segmento bem masculino, né? Conta a sua trajetória aí dentro da indústria de vidros. Então, né, primeiro eu vou contar um pouquinho sobre a Scala. Isso. A Scala é uma empresa familiar, né? Ela foi montada, vamos dizer assim, formalizada pelos meus pais, o Jorge e a Maria José, né, que são empreendedores natos. Então, a Luana veio dessa sementinha aí, né, de empreendedorismo, do poder administrativo de sucesso da família. Então, a Scala já tem mais de 20 anos no mercado vidreiro, né, no mercado de Salvador. Nasceu precisamente em 2003 e é uma empresa, assim, que realmente só faz crescer e inovar. Quanto a Luana, né, a Luana entrou na Scala, nossa, muito novinha, uma menina, era filhinha do patrão. Era vista como assim mesmo, Era realmente. Quantos anos, Lu? Eu devia ter meus 19 aninhos, 20 aninhos, eu era estudante de psicologia. Psicologia? Né, as pessoas falam, meu Deus, nada a ver, mas você vai ver o que a psicologia no final ela conecta, né? Eu era estudante de psicologia. Meu pai estava tinha acabado de montar a indústria aqui em Salvador, e aí ele me convidou, Luana, tô precisando de uma ajuda, de uma força. E aí eu fui dar essa força. E essa força só fez realmente me introduzir ali, né? Porque ali a indústria realmente é um segmento 90% masculino, até hoje ainda é. Não é um segmento que a gente vê poucas mulheres. Quando vê as mulheres é no comercial, é no departamento pessoal, no RH, mas na linha de frente realmente é muito pouco. Mas nada que trabalho, né, amiga? A perseverança, a dedicação, comprometimento, que é o que eu acho que é o que eu trago, né? O comprometimento. E a gente foi em busca e graças a Deus fui direcionando toda a minha formação, depois que eu concluí o curso de psicologia,
para essa parte administrativa, essa parte industrial, e buscando conhecimento, né? Porque a gente tem que se respaldar de conhecimento. E aí a Escala Vidros, graças a Deus, a gente foi administrando e conduzindo, né, com sucesso. Quanto que seu pai entregou a escala para você? Efetivamente, sem ele nem ir lá mais na empresa, nossa, tem uns 4 anos já, eu acho. Já tem. E daí ele mora em Ilhéus e tá na sua mão, totalmente. É corajoso, né? Mas ele sabe a filha que tem. Ele sabe a filha que tem, Você né? é retada demais. A Escala Vidros, quando eu fui aprendendo a trabalhar, né? Eu tive excelentes tutores, que foi o Jorge e a Maria José. Claro que além disso, a gente foi buscar conhecimento técnico, né? Sobre vidro, sobre construção civil, sobre tudo isso a gente tem que se respaldar, né? Não pode ser baseado apenas no senso comum ou no achismo. Mas eu tive excelentes tutores, que são eles que eu digo assim, de orgulho, que realmente é um orgulho para mim. E a empresa, eu fui gerindo aos poucos, ele também foi me dando espaço, e eu fui trazendo uma ideia, e ele foi captando a minha ideia, e a gente foi construindo. O que hoje eu percebo da Escala Vidros, né, que é uma coisa que ele trouxe e que existe até hoje, é o contato, é permitir com que o fornecedor, o cliente, o colaborador tenha contato com a presidência, né, da empresa, com os donos da empresa, com o diretor da empresa. Não fica só no vendedor, Não né? fica só ali. Então, isso foi uma coisa que ele sempre trabalhou dessa forma. Não importa se você marcou horário, se você não marcou. Se ele está na empresa, né? No caso, eu agora. Se eu estou na empresa e tem alguém querendo falar comigo, a gente vai abrir as portas e vai atender. Sim. Independente. E é essa escuta que é o grande diferencial, né? Que é o grande comprometimento, o grande compromisso que a Escala tem hoje com os nossos clientes, nossos parceiros, né? A prosperidade da empresa. Que legal, que bom. E é um diferencial realmente, né? Eu cheguei até você através de outro cliente, né? Do setor vidreiro que me indicou para você, e a gente já trabalha junto já faz uns 4 anos. Acho que já tem bastante tempo, mais de 4 anos, né? Isso é um orgulho para mim, assim, porque eu participo de muitos grupos de agência, né? E eles têm uma preocupação muito grande com, eles chamam de churn, né? Que é o cancelamento de contratos. E na Move hoje a gente tem contratos muito duradouros, né? Contratos que a gente consegue manter por muito tempo pela proximidade mesmo, pelo trabalho que a gente faz. E essa pessoa que nos indicou, né? Que indicou a Escala Vidros, ele é seu cliente, mas ele também era meu cliente. Cliente em comum. Cliente comum. Então, assim, por que aconteceu isso? Porque ele falou, Luana, você tá trabalhando pouco seu Instagram, bora lá, tem uma empresa tal. Então, assim, olha a escuta, né? Aí traz o psicólogo, a Luana psicóloga, não é só a Luana administradora e empresária. De você ter uma escuta, né? A gente permite o nosso cliente falar, orientar, sugerir. A gente consegue ter essa escuta, né? Por quê? Porque a gente permite ele se aproximar. Sim. Quando a gente se trava naquele escritório ali, fica preso ali, e não permite, às vezes, que um fornecedor, que um colaborador, que um cliente sugira ou desafia a gente a alguma coisa, a gente fica na inércia. A gente não cresce. Então, eu acho que o grande diferencial da Escala Vidros, claro que tem toda uma questão tecnológica envolvida, tem toda uma questão de cunho administrativo muito bem elaborado, de planejamento financeiro. Sim. Claro que existe tudo isso dentro da empresa. Afinal de contas, eu sou uma virginiana, e virginiano é extremamente organizado. A minha contadora fala, Luana, eu nunca vi uma pessoa tão organizada assim. Eu falei, minha filha é virginiana. Mas a minha amiga mais organizada de todas é virginiana. Virginiano tem esse tine para organização, né? Então, para você administrar uma empresa, você precisa ter organização. Mas, além de tudo isso que é necessário de uma empresa, precisa-se ter o tete-a-tete, o contato. Sim. Né? Então, não adianta eu ter um leque expansivo de produtos diferenciados, não adianta eu ter um parque tecnológico industrial fantástico, de última geração, em que a empresa toda hora investe em renovação, em
manutenção de maquinário, tanto preventivo quanto corretivo. Não adianta eu fazer treinamentos com a minha equipe de desenvolvimento, de gerenciamento. O comercial também está todo afiado se a gente não tem escuta. Sim. Se a gente não consegue ouvir o que o outro tem para nos falar. O que vem do campo, né? Às vezes o dono da vidraçaria que tá ali falando com você, ele tem uma demanda que você só vai saber se você ouvir, assim como os seus colaboradores, com certeza. né? Agora você me falou uma coisa que me chamou a atenção, que você era uma menina, filha do dono, quando você começou lá. Imagina como deve ter sido difícil você galgar seu lugar e mostrar a sua competência, né? Não só pros funcionários, majoritariamente masculinos, homens, como pros clientes, né? Os vidraceiros, como todos, assim, os donos de vidraçarias e tudo. É perseverança, né, amiga? Como é que foi esse processo? Terá muito trabalho, né? Mostrar muito compromisso, mostrar dobrado, que a gente tá ali. Né? Porque assim, a gente tá ali, realmente, hoje até que tá mudando um pouquinho, né? Quando eu entrei no ramo do vidro, eu me assustei. Uhum. Porque realmente eu não conhecia nenhuma dona, nenhuma mulher que liderava uma fábrica de vidro, efetivamente falando. Existia, assim, a esposa, a filha, a sobrinha, mas que liderava uma indústria de vidro, eu não me lembro antes de mim. E hoje tem? Hoje começou a ter, graças a Deus. Graças a Deus. E o mundo é diferente, né? Sim. Porque a mulher, ela tem um olhar diferenciado. Né? Então, assim, naquela época foi bem difícil para a gente conquistar nosso espaço, né? Como mulher feminina, filha do dono, nova, não é brincadeira as pessoas respeitarem, mas eu tenho clientes da escala desde essa época, e eu tenho funcionários, né, meus colaboradores que são também dessa época, que a gente às vezes fica batendo papo e resenhando, e eles falam: Luana, eu lembro de você, não sei o quê. Então, assim, eles perceberam a minha construção. Sim. Eles perceberam o meu desejo por aprender, Sim. o meu desejo por querer ver aquilo dali crescer, o meu desejo pelo empreendedorismo, pelo compromisso, Sim. né? Então, hoje, existe uma observação de cunho respeitoso, de cunho admirável, né? E graças a Deus eu conquistei esse espaço. E venho conquistando, amiga, porque a conquista não é apenas uma conquista. Não chegou nesse Ela ponto, tem que se manter. Né? É verdade. Então, todo dia você tá ali regando aquela plantinha de mostrar que você está ali em prol de algo. E tem que se provar sempre, né? Porque um dia que você fez alguma coisa, só tá lá, eu acho que ainda pode, só tá lá porque é filha do dono. Como se você já não fosse a dona. Mas a gente tem que mostrar muito trabalho, né? E assim, não é só nós, é independente de gênero. Sim. É compromisso. É compromisso com o cliente, é com o fornecedor, é com o colaborador, é um compromisso. Sim. Se houver comprometimento, isso é uma coisa até que eu tenho batido muito na tecla, nos meus treinamentos, nas minhas conversas. Existem duas coisas que eu vejo que às vezes estão um pouco perdidas. A palavra comprometimento e a palavra hierarquia. Porque, de uma certa forma, as coisas, existe um degrau a ser construído. E a gente tem que aprender a andar, subir esses degraus, a caminhar, fazer nossa trajetória. E essa trajetória, para a gente construir, a gente precisa respeitar ou quem está embaixo ou quem está em cima. E a gente precisa fazer uma construção. E é disso que a gente respalda, né? Sim. É nessa construção, nesse compromisso. Você tem razão. As pessoas, eu acho que a internet trouxe um imediatismo muito grande, né? Então você vê pessoas muito jovens, milionárias, e hoje em dia no mercado de trabalho é muito difícil você convencer o jovem que ele tem que começar ganhando o salário de estagiário, estagiar de graça para aprender, que é um caminho até você chegar onde você tá hoje, Você me lembrou muito bem a minha história na psicologia. Eu estava falando exatamente isso. No mundo de hoje a coisa seria completamente diferente. Mas olha como aquilo me cresceu, me evoluiu. Quando eu fazia psicologia, obviamente, para me formar como psicóloga, eu precisava estagiar. Para eu estagiava de graça. Sim. Eu estagiava se a empresa me dá sequer um transporte. Por quê? Porque eu precisava daquele estágio. Então, assim, é uma coisa que eu fiz e faria infinitas vezes, porque aquilo dali eu queria tirar o quê? Conhecimento, eu precisava aprender.
Eu estava ali para aprender e eu estava vendo ali a oportunidade de aprender. Sim. Inclusive, eu estagiei nas maiores empresas prestadoras de serviço de terceirizados da Bahia, que fazia o recrutamento e seleção, que a gente chama de RS, né? É recrutamento e seleção. Sim. De empresas gigantes de Salvador. Na época que foi montado o Shopping Salvador, essa empresa ela possuía pelo menos 60% do RS das lojas que eu sei montar em Salvador. Então a gente trabalhava que nem louca, né, para poder cumprir as obrigações e as metas da empresa. E eu não via ali como algo que eu não estava tirando dinheiro. Eu via ali como uma base de aprendizagem. Sim. E é dali que eu fiz a minha construção profissional. Maravilhoso. Você tem estagiário hoje na escala? Não, hoje eu não tenho estagiário na escala. Por algumas questões, né? Hoje existe uma questão de, para você ter o estagiário, você precisa ter alguém da formação para supervisionar aquilo Sim. dali, né? E como psicóloga, ali naquele momento, eu não tenho condições de botar um estagiário de psicologia e fazer a supervisão de um estagiário de psicologia dentro da empresa, porque ele precisa ser supervisionado. Sim. Então, eu hoje vou diretamente nos profissionais, Certo. né? Não nos estagiários. Agora sim, eu tenho um trabalho que eu faço dentro da empresa, um trabalho de primeiro emprego. Eu contrato o primeiro emprego, porque eu tenho o seguinte discurso. Hoje a gente está contratando um trabalhador. Uhum. Trabalhador é aquela pessoa que precisa trabalhar, porque ele precisa do dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para alimentação, ele precisa do dinheiro para sobreviver. Sim. Mas eu quero transformar esse trabalhador em um profissional. Maravilhoso. Então, o cara, ele entra como se fosse um trabalhador, mas ele vai se tornar um profissional. Então, eu tenho vários casos dentro da empresa que entraram como primeiro emprego ou um auxiliar e hoje são operadores-chefe de um setor. Então, assim, eu me sinto extremamente orgulhosa em ver que até se um dia saírem da escala, eles estão prontos para o mercado vidreiro. Eles têm um ofício, né? Eles têm uma profissão. Ótimo. Eles não são apenas um trabalhador, eles são profissionais do ramo de vidro, do setor vidreiro. É muito específico, né? Muito. E não existe treinamento, infelizmente, ainda aqui em Salvador. Tipo, não existe um Sebrae, essas coisas assim? A gente está em parceria, né? O sistema Senai. FIEB, o Senai, SESI, Senai. O sistema FIEB, assim, eu tive o convite de estar hoje sendo diretora da FIEB. Sim. Então, o sistema FIEB eu não conhecia, né? Tô conhecendo agora. É um sistema encantador, porque ele exatamente abraça, né, nós da indústria, de todos os segmentos da indústria nível Bahia. Então, existe um trabalho que nós, junto com o nosso sindicato do vidro, né, das indústrias do vidro, estamos fazendo para implantar, para exatamente trazer uma formação técnica. Sim. O que o Senai me explicou foi o seguinte, que a gente precisa, quando a gente desenvolver esse trabalho de treinamento, né, para o setor vidreiro, né, um lapidador, um cortador, que é um setor carente. Sim. Porque mesmo o vidraceiro não trabalhando na indústria, se você é um vidraceiro, né, tem uma vidraçaria que vai instalar um box, que vai instalar um espelho, que vai instalar uma varanda, você como profissional, você tem que pelo menos fazer um polimento, uma lapidação e um corte no vidro. Entendi. Porque ali às vezes tem que fazer um ajuste. E se você não sabe fazer isso, você às vezes tem um prejuízo desnecessário. Então, o que o pessoal do Senai nos argumentou, que é uma coisa que nós do Sindividros estamos fazendo, é exatamente tentar profissionalizar esse cara, mas eles falam que às vezes é lançado, ele não foi no ramo do vidro isso, tá? Isso aconteceu em outros segmentos próximos ao ramo do vidro, né? Que isso é parecido. Lança o treinamento, lança a formação técnica ou um curso de formação, mas não tem aderência. As pessoas não abraçam a causa, né? Às vezes o curso tá ali, foi feito todo o cronograma do curso, mas não tem aluno. Imagina. Aí eu falei, gente, mas isso é o quê? É falta de divulgação? É falta de... É o quê? É o quê? Então, a gente está em busca disso, dessa resposta. A gente já começou a fazer um trabalho de formiguinha mesmo, no tete a tete. Você acha o quê? O que você sente falta?
dessa conversa, né, dessa escuta com nossos clientes, para poder exatamente ver o que é que faz não ter esse curso, não ser aderido pelo nosso segmento. Essas pessoas, então, elas aprendem na prática. Aprende errando, com a hora certa. Aprende na prática. E errando significa prejuízo. Perda de tempo. É um desgaste, às vezes, até com o cliente, porque o cliente, às vezes, não entende que, como assim você é vidraceiro e não sabe cortar um vidro? Como assim? É algo que a gente precisa desenvolver na nossa cadeia, porque a gente precisa fortalecer o vidraceiro, fortalecendo o vidraceiro, que os nossos clientes são, né? Quem é o cliente da Escala Vidros? O cliente da Escala Vidros é o vidraceiro, é o serralheiro, é aquele instalador de box, é o marceneiro, é a construtora, mas a gente precisa fortalecer exatamente o vidraceiro, aquele serralheiro, que muitas vezes ele vê ali uma oportunidade de vida, mas ele não consegue se desenvolver sozinho na parte técnica. Sim. Então, é esse público que a gente quer abraçar, né? E fazer com que ele consiga construir o caminho dele, independente de nós usinas, né? Independente da gente ter que ensinar muita coisa. Porque hoje, no ramo do vidro, nós como indústria, vou falar da Escala. Hoje, na Escala, a gente senta com o vidraceiro para discutir folga de vidro, referência de ferragem, questões técnicas, se deveria ser um vidro de 6, de 8 ou de 10, se deveria ser um vidro temperado, se deveria ser um vidro laminado. Ele chega com um projeto e vocês ajudam ele. E a gente ajuda ele, a gente orienta ele a essa parte técnica. Mas essa parte técnica, muitas vezes, eles não têm o conhecimento, mas a depender do nível do projeto, devia vir do escritório de arquitetura. Entendi. Porque a questão de projeto é do arquiteto. Entendi. Mas o arquiteto também não teve na faculdade essa formação em vidro. Então, você percebe que é uma cadeia que precisa ser fortalecida com informação. Com certeza. Porque o arquiteto não estudou isso no curso de arquitetura, porque realmente não existe vidro no curso de arquitetura. Aí você também tem um vidraceiro que às vezes quer se especializar, mas não tem em Salvador, então ele às vezes não tem condições de estar indo para outro estado, se tornando profissional da área. E aí vem nós, que ainda possuem um respaldo técnico e ter que fazer todo esse trabalho de destrichar o projeto. Eu acho que está sobrando para a Escala abrir um braço de educação aí, né? É verdade, ó. Uma boa, tá vendo? Porque vocês têm muito know-how, né? Você já tem as pessoas lá dentro que sabem. Eu acho que se vocês, ainda para fortalecer ainda mais a marca, que já é muito forte, esse braço de educação, uma Escala caberia. Education. É verdade, caberia uma formação. Uma formação mesmo. Caberia, porque realmente a gente percebe uma falta disso no mercado. E é muito interessante você falar isso, porque é um ramo antiguíssimo. Né? Sim. Há quanto tempo se usa vidro? De valor agregado excelente, porque todo mundo gostaria de ter vidro no seu ambiente. Vamos supor, a gente está aqui nessa sala maravilhosa, né? E dentro desse estúdio existem vários outros estúdios. Sim. Imagine se todos os estúdios fosse parede de vidro, onde todo mundo estaria vendo tudo acontecer. Olha que diferença, né? Mas aí a gente teria que trabalhar com vidro especial de acústica. Sim. Teria que... Né? Mas para que isso aconteça, teria que entrar aquele alumínio especial. Então, para que isso aconteça, tem que ter um projeto especial para que as salas não interfiram uma na outra. Sim. E muitas vezes o arquiteto deixa de especificar e o vidraceiro deixa de vender por não ter esse conhecimento. Aí é que a gente fica triste, né, amiga? Porque assim, a gente sairia do simples, que é aquele box, que é aquela porta, do que é aquela janela, aquela tampo de mesa, iria para o sofisticado, né? É uma das coisas que a Escala hoje mais tenta fazer, é inovar, sair daquele simples, daquela janelinha, daquele box, que às vezes o vidraceiro é chamado na casa do cliente, do consumidor final, para isso, e a gente passa a trazer soluções para o cliente. Sim. Soluções especiais. Uma das grandes coisas que a Escala Vidros tem é exatamente essa ideia de querer inovar.
E como é que você fica sempre atenta a essas tendências todas? Eu sou curiosa. Não para, né? Não paro. E assim, o poder criativo, né? Eu tenho hoje, a Scala hoje tem um leque enorme de variedade de produtos. Não vou dizer a maior, porque eu não tenho acesso efetivamente a outras empresas, mas com certeza, uma das maiores linhas diferenciadas de produto do mercado, do ramo do vidro, a Scala hoje comporta. Então, hoje eu tenho desde um vidro temperado a espelhos especiais, de vários diferentes tipos de espelho, a vidro decorativo, a vidro de controle solar, a vidro com aplicação especiais. Então, assim, a Scala hoje, ela tem um leque disponível em estoque de diferentes tipos de produto de forma grande. Sim. Junto com essa disponibilidade da matéria-prima, a gente possui um parque tecnológico de indústrias, de maquinários industriais, em que me permite eu juntar esse material e fazer uma mistura bacana. Sim. Então eu consigo unir a tecnologia com matéria-prima extremamente diversificada e apresentar soluções inovadoras, porque eu tenho essas duas coisas em minhas mãos. Então a Scala Vidros hoje ela consegue ir muito além, porque ela não está investida em apenas no simples, ela investe no diferencial, mas esse diferencial sempre foi por conta da escuta, da aproximação nossa com o nosso cliente, sim, nossa com o nosso fornecedor, nossa com nossos colaboradores. Se não fosse essa aproximação, o vidraceiro bater lá na porta, Dona Luana, quero falar com a senhora, às vezes é uma coisa tão simples, mas ele quer, só porque ele quer, às vezes, ter o acesso. Sim. Eu tenho vidraceiros que chegam lá na empresa para me dar um bom dia. Dona Luana, vem aqui só para te dar um bom dia. Bate na minha porta, entra e sai. Às vezes só para tomar um café. Às vezes para contar. Eu tenho clientes que às vezes é para sentar para contar do que aconteceu com a família que está passando por um processo de saúde. Isso se deu por conta de confiança. Sim. Então essa Luana deixou de ser aquela filhinha do dono, conquistou o espaço com respeito e com resultado, porque sem resultado ninguém vai para lugar nenhum. E hoje a gente consegue estar mais próxima e ouvir melhor. E aí, consequentemente, a gente consegue oferecer coisas diferentes. E eu lembro muito, né, quando a gente vai lá, quando você fez aquele vidro com tecido dentro, né, dentro. Como ficou legal. Aqueles vidros que você tem muito no seu apartamento, né, de revestimento, que é a coisa mais linda. Quando eu levei aqueles quadradinhos de amostra para casa para fazer conteúdo, eu falava, gente, isso é vidro. Daí todo mundo que ia em casa fala, nossa, vidro. Ninguém nunca soube que vidro é daquele jeito, né? Tem um daqueles vidros que você fez, ele é um matelac, né? Um matelac cinza. Sim. Ele é meu fosco. Isso. Na época da minha obra, é engraçado, né? Na época da minha obra, o eletricista, ele tirou o parafuso do interruptor e mas ele foi com aquela maquinazinha, né? Não vi. Ele não sabia, aí ele foi apertar com força, né? Pra não sair o interruptor. Aí o vidro, pá, trincou, né? Porque ele falou assim, Luana, eu falei, meu filho, isso é vidro. Ele, isso é vidro? Eu falei, isso é vidro. Então, assim... É tão diferente, gente, que ninguém, mesmo quem tá dentro das obras, não conhece. Não conhece. Né? E eu lembro que você me falou, imagina um bar de um hotel com esse isso vidro daí, aqui. É mesmo? É um revestimento. Então ali você tá tirando, né? Vou dar um exemplo, um papel de parede que com o tempo suja, com o tempo mofa, e você tá aplicando um vidro ali. Uhum. O vidro com tecido foi a construção de uma arquiteta comigo. Sim. A arquiteta virou e falou assim, Lu, bora fazer uma coisa bem diferente aqui na empresa? Aí eu falei, bora. Mas será que a gente consegue? Aí eu falei, menina, a gente consegue, sabe o quê? Botar um tecido aí dentro. Então ali nada mais é do que 2 vidros unidos com um tecido, um linhão, vamos dizer assim, propriamente dito, no meio. Então você tem a passagem de luz ofuscada, você tem a visibilidade ofuscada, porque a intenção era isso, mas não está tudo 100% bloqueado. Porque a gente queria exatamente fazer a divisão de um ambiente para outro, mas sem fazer um bloqueio total daquela sala. E todo mundo que chega se apaixona. A gente faz, Mari, um trabalho muito bacana. Eu fui até agora em uma obra, né? Eu fui chamada pelo vidraceiro nessa obra e acabou que eu tive uma conversa com os arquitetos, com o decorador e por aí vai.
exatamente de ajudar nessa construção técnica, né? Na especificação técnica. Sim. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não vou botar vidro porque eu acho que vidro não é seguro. Vidro é extremamente seguro. Se você estiver comprando o vidro correto e fazendo o serviço com a pessoa séria. Sim. Agora, o que não é seguro, se a especificação está errada, e a pessoa que está fazendo a sua instalação, você tem dúvidas. Sim. Então, assim, vidro é um material limpo, lindo. Ele é mais do que isso, gente. Ele reflete beleza, ele é seguro, ele é um produto que você consegue trazer a decoração, consegue trazer interação, consegue trazer controle de iluminação, controle de sol. De temperatura. Temperatura de tudo. Agora precisa ser o vidro correto, no ambiente correto, com a instalação correta. Como é importante a especificação, né? Com certeza. A gente tem alguns projetos que foram feitos com vidro da Escala, de piscinas, né? Sim. De vidro, de borda de vidro. Bom, ali são vidros que a gente chama de vidro blindado, né? Como se fosse um vidro à prova de bala. É o mesmo sistema de produção. Ali a gente tem vidros instalados na piscina de clientes há anos, onde o vidro está recebendo a pressão d'água, a temperatura, que muitas vezes aquele vidro está sofrendo temperaturas bruscas, né? Salvador, hoje mesmo estava um sol, ontem estava um sol lindo, hoje já está se acabando em chuva. Às vezes aquela piscina também tem um aquecimento, tem um aquecedor. Então, assim, se a gente estiver especificando o vidro correto e fazendo a instalação correta, não há problema de segurança. Sim. A segurança, ela é total. Claro que existe uma manutenção que tem que ser feita a X tempo, né? O consumidor, ele tem que ter consciência, né? Porque muitas vezes a gente quer instalar uma coisa, não quer ter mais manutenção na vida. E tudo precisa de manutenção. E a gente vê o vidro, né? A gente tem um quadro no Instagram da Escala que a gente fala vidro pelo mundo. Tem pontes de vidro. Esses rooftops todos. Em Canela tem o Sky, né? Em Sampa tem o Sky. Em Nova York temos o Sky também. Sim. Então, assim, ele é seguro, é extremamente seguro. É o que eu falo, só precisa estar com uma boa especificação e a instalação bem feita. E o vidro da Escala. E fica lindo, gente. É porque eu sou suspeita em falar. Apaixonada no vidro. Minha casa, eu falo, não tem uma parede para o pintor trabalhar, só tem um teto, porque tudo tá no vidro. É verdade. Não tem uma parede. Quando ela me mostrou o projeto, eu falei, meu Deus, tanto é que o apartamento é super premiado, o projeto. O projeto foi super premiado. Natália Belém, né? Nath é uma amiga querida e uma arquiteta. Nath, um beijo, uma arquiteta fantástica. Ela é muito premiada e deu show no seu apartamento. Premiada com o seu apartamento, inclusive, né? Ela já foi premiada em N apartamentos, em N obras, e a nossa obra também, né? Uma parceria, Luana, Escala e Natália Velame, escritório de Nath, deu tudo certo. Na verdade, a gente fez o apartamento por carinho, né? E, obviamente, e eu falei assim, Nath, eu quero trazer nesse apartamento o meu produto. Eu quero que meus amigos cheguem aqui e falem assim, nossa, não sabia que esse era vidro. Eu quero como se fosse um showroom, mas um showroom chique. Chiquérrimo! E aí ela se acabou de rir, ela não concorda. Ela abraçou e deu muito certo. E aí teve a premiação, e sem falar que todo mundo que chega lá realmente se encanta pelo que fica uma delícia, né? Desde o hall, o lavabo, a circulação varanda, dos quartos, tudo ficou muito bom, ficou muito bom. Eu vou até subir essa postagem, quando o podcast sair, eu vou subir essa postagem que tem do seu apartamento lá no Instagram da Escala, para o pessoal não ficar muito curioso, para eles conseguirem ver. Agora a gente já viu que inovação, investimento em maquinário, em treinamento, faz parte do DNA da Escala. Só que além disso, vocês também têm uma preocupação com a entrega. Sim, né? Mas entrega é compromisso, né? É respeito. Não existe uma empresa, ao meu ver, que não se preocupe, não tenha compromisso com o prazo de entrega. Aqui não tem? Tem que sair do mercado, amiga. Tem que sair do mercado. Eu sinto, assim, eu como consumidora não toleraria uma falta de compromisso com entrega. Concordo. Então é algo também que claro que às vezes pode acontecer uma coisa fora do comum, sei lá, uma máquina quebrou, teve uma falta de luz repentina, alguma coisa que aconteceu, que saiu da linha, sim, né? Mas entrega é compromisso, é respeito. A Escala Vidros, ela se preocupa enormemente com prazo de produção, com qualidade de produção.
Então, não tenha dúvida disso, que isso é essencial para a sobrevivência da empresa. Eu acho que de qualquer empresa. Sim. E da Scala Vidros mais ainda. Eu acho que isso faz parte do crescimento da Scala por tantos anos, né? É o compromisso, amiga. É o respeito, é o compromisso, é a dedicação. Realmente você se empenhar em fazer algo. Né? E eu acho isso muito bom, porque parece que é o básico, como a gente tá dizendo, mas infelizmente é um diferencial, né? Eu hoje na agência eu me preocupo extremamente, assim, a gente fala pro cliente, eu vou até quarta-feira tá no seu Trello, né, que é o sistema. Até quarta-feira vai estar no Trello. E eu tenho hoje uma gerente de operações, né, uma coordenadora de operações na agência, que é Bruna, e eu aquele delegar que a gente delega assim, né? Eu deixo na mão dela. Delega acompanhando. Confio nela plenamente, mas como eu tô o tempo todo no Instagram, eu falo que eu moro, né, no Instagram, daí eu falo, faz dias que eu não vejo um post aqui da Scala, por exemplo. Daí eu vou ver e falo, Bruna, cadê os posts da Scala? Ai, não. Você volta, você faz, porque a gente tem o compromisso da entrega. Amiga, não adianta, eu acho que o mercado, há anos atrás, poderia até, às vezes, né, anos atrás, que eu falo, muitos anos atrás mesmo, né, eu acho que com a falta de fornecedores, poucos fornecedores, talvez, né, pouca gente, a pessoa ficava muito sobrecarregada. Então, talvez algum setor ou outro, né, poderia até acabar tendo esse problema de compromisso, de prazo. Mas isso não existe. Assim, eu acho que prazo é compromisso. Eu concordo. E assim, é o que eu falo, o meu cliente é o vidraceiro, né, é o serralheiro, é o marceneiro. Ele está na minha frente, e na frente dele estão vocês, consumidores finais. Então, assim, se ele não dá um compromisso, não assume um compromisso com você e não responde a esse compromisso, existe toda uma linha por trás dele, que somos nós, que vai ter que responder por esse resultado ruim. Né? Eu falo muito isso quando a gente tem as nossas reuniões das indústrias, eu falo muito que nós somos o grande alicerce nossos clientes. Porque nosso cliente, ou ele prospera ou ele afunda, a depender da gente. Sim. Então, assim, se o cliente, né, é igual a mim, se eu tenho um bom fornecedor, obviamente, eu vou conseguir progredir. E é a mesma coisa aos meus principais clientes. Se eles têm um fornecedor com compromisso, com comprometimento, com empenho de trabalho, e saber identificar que ali, naquele momento, ele precisa de uma antecipação, porque aconteceu um imprevisto, que naquele momento ele precisa... Se eu não estiver aqui disposta a fazer essa parceria, com certeza, ou eu vou fazer ele crescer, ou vou fazer ele afundar. É verdade. Não tenha dúvida disso. E uma coisa assim, a indústria, né? A gente vê a indústria como algo frio, distante, a indústria, né? E a Scala não, ela tem um DNA, como você falou, de proximidade, né? De escuta, de estar com a porta aberta ali para atender. Isso já vem do seu pai ou é um DNA seu? É algo que você colocou? Não, é o DNA da família. É da família? Até hoje tem gente, cadê seu Jorge? Cadê não sei quem? Cadê sua irmã? Que minha irmã trabalha com a gente, né? Então, assim, é da família. E eu acho isso é um dos maiores aprendizados. Isso é uma coisa que escola nenhuma ensina. Em lugar nenhum, curso nenhum, o melhor curso do mundo, o melhor MBA do mundo nunca vai lhe ensinar a trazer o que você deve oferecer, em especial para o seu cliente. Verdade. Então, assim, você precisa estar com as portas abertas. A indústria realmente é um ramo aparentemente mais frio, mais isolado. Mas a Scala tem um perfil completamente diferente. Né? A Scala, ela quer se aproximar, ela quer ouvir, ela quer inovar. As inovações são feitas e baseadas no que a gente vai conversando com nossos clientes. Então, assim, eu gosto de estar próximo ao nosso cliente. E isso, por sinal, hoje estar aqui é motivo disso. Sim. De se fazer mais próxima, né? Porque a gente consegue atender uma quantidade, mas tem outro leque de clientela, de fornecedores, enfim, de parceiros que a gente não atende. Não atende porque não tem a oportunidade de bater na porta. Sim. Então, a intenção exatamente até desse podcast hoje é fazer ele se sentir mais próximo da Scala, do dono, né? Se sentir mais íntimo nosso, porque hoje, é isso que a gente quer.
Hoje o comercial da Scala é um comercial passivo ou vocês vão atrás de clientes? Ou os clientes todos chegam já até vocês pela grandeza que vocês têm? Amiga, hoje, na sua grande maioria, a gente recebe já o cliente, né? Claro que sempre tem construtoras novas saindo, sempre tem vidraçarias novas, né, saindo, e a gente vai fazendo, serralherias. Hoje saiu muita fábrica de esquadria, né? Muita gente trabalhando com esquadria. Então, a gente, óbvio que tem esses clientes novos que a gente tem que se apresentar, tem que mostrar quem é a Scala. Mas 99% já sabe quem são, já sabe quem é a Scala Vidros. É muito consolidada a marca, é referência, né? Já sabe quem é, já, muitas vezes, eu tenho um caso muito legal para contar. No meu apartamento, eu fui numa empresa de móveis, uma fábrica de móveis planejado, não é uma marcenaria, é uma fábrica, ela é situada ali na região, perto de Feira de Santana, no interior ali próximo. E aí eu conversando com ela para alçar meu apartamento, minhas coisas, eu com a dona da empresa, ela falou assim, eu falei assim, menina, tu compra vidro, tu trabalha com vidro? Ela, trabalho. Eu falei, mulher, comece a comprar vidro comigo, eu quero fornecer vidro para você. Ela, ô Luana, mas a empresa que eu tô já me fornece vidro, é uma empresa tão bacana, me atende super bem. Eu falei, mas me dê oportunidade. Ela, tá bom, qual o nome da sua empresa? Porque eu não ia perguntar quem era a empresa que ela trabalhava, né? Qual o nome da sua empresa? Eu falei, Scala Vidros. Ela, oxe, mulher, meu fornecedor. Olha, amiga, a gente se acabou de rir. E foi assim. E muitas vezes, isso não aconteceu só com essa fábrica de móveis planejado, não. Isso já aconteceu N vezes. De às vezes, né, como é uma cartela de clientes realmente muito grande, então a gente às vezes não sabe quem é a pessoa. Às Sim. vezes eu sei quem é o CNPJ, mas eu não sei quem é a pessoa física. Sim. Ou às vezes eu sei quem é a pessoa física, mas eu não sei como é que tá cadastrado na empresa. Então, assim, já aconteceu várias vezes. Você é quase um cliente oculto. Exatamente, já aconteceu várias vezes de o pessoal, oxe, Luana, mas eu já sou cliente, né? Isso é muito bom. E assim, como a nossa família veio do ramo da construção civil, né? A Scala Vidros é mais uma empresa no ramo da construção civil. Então, toda essa galera também de obra vertical, né? De construtoras e por aí vai, muitas pessoas já conheciam o Jorge e a Maria José. Sim. E aí, obviamente, veio a Luana no âmbito da construção civil para dar continuidade a isso daí. Então, esse legado foi passado, né? E as pessoas hoje, as construtoras, os engenheiros, hoje tratam comigo, mas tem o maior carinho pelo Jorge Ferrari, pela Maria José, né? Enfim, pela empresa, né? E eu acho muito legal que sempre que você fala do Jorge, você fala da Maria José, impede igualdade. E a sua mãe é uma mulher muito forte, né? Muito. Eu conheci os dois, né, num negócio paralelo deles, e a gente conversando, e ela, do furacão, maravilhosa, né? Ai, sou apaixonada. Furacão. E fala, Jorge, tomando deixa frente, que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Ele ia falar, ela falando. E você tem essa mesma energia dela. O que você acha hoje que a gente precisa para ter mais mulheres nessa posição de liderança? Compromisso, amiga. Compromisso, perseverança, disciplina, né? Porque assim, nada se caminha sozinho. Concordo. Eu não procurei estar aqui, né? Eu fui introduzida nesse caminho, né? Minha formação era outra, então eu não busquei estar aqui. Eu fui construindo meu caminho passo a passo. E o ramo está aí para nós mulheres. Basta a gente ter compromisso, comprometimento. E falar de minha mãe, para mim, minha mãe é maravilhosa, linda, espetacular, excelente mãe, excelente avó, uma empresária de tino comercial impecável. Eu tenho que aprender ainda muito. A gente tem que saber valorizar, né? Quem já tem a experiência, sim, né? Com certeza. E olhar para as pessoas que têm experiência, né? Que criaram já a sua caminhada e buscar como referência. Sim. Né? E essas referências que a gente precisa trazer, referências positivas. Sim. A Scala, eu falo isso quando eu vou comprar máquina, né? Que a gente vai sempre comprar máquina, investir em maquinário. Maquinário não é uma coisa barata, é uma coisa caríssima. As máquinas da Scala Vidros são praticamente 80% importadas. Então, você está falando de aí, compra em euro. Sim. Né? A gente está falando de uma coisa realmente robusta. De manutenção robusta, tudo muito robusto. Quando a gente vai comprar máquina, a gente até hoje,
ter a humildade em pegar referência a quem está no mercado usando há mais tempo aquela máquina. A humildade é o que faz a gente crescer. Olha, eu não entendo muito disso, me explica como é que é, o que você está achando? Essa troca de informação, às vezes com o nosso concorrente, é isso que faz a gente olhar para o nosso e poder melhorar. Porque concorrente sempre vai existir, o sol está aí para brilhar para todos. Concordo plenamente. Para todos. Concordo. E para mim, o melhor concorrente é aquele que sabe trabalhar. Sim. O bom. Eu amo concorrente bom. Aquele concorrente que sabe trabalhar, aquele concorrente que tem prazo, que tem entrega, que tem qualidade, que se preocupa com o acabamento da furação de uma rodana. Por mais que a rodana, o furo vai estar escondida no trilho, mas ele se preocupa com aquele acabamento. Para mim esse é o melhor, porque ele me exige a querer ser melhor também. Ele me exige a fazer uma empresa melhor ainda. Então, o concorrente jamais assim que é complicado. Então, assim, hoje a gente tem que ter a humildade, compromisso, perseverança. Nada é fácil, né? Não é fácil. E eu acho muito legal que você, lógico, falou da sua trajetória, mas em momento nenhum você se coloca num papel de vítima. Eu sofri mais porque eu fui mulher. Você tava nessa posição. Porque eu também, né? Todo mundo, às vezes eu tô numa roda de conversas e muitas mulheres falam, não, porque pra mulher é diferente. Eu falei, gente, muitas coisas como a gente falou, a gente tem que dar conta de milhões de coisas. Só que eu nunca me senti diminuída numa reunião com um homem por ser mulher. Não. Eu acho que isso vem muito da nossa postura também, né? Primeiro da postura, quando a pessoa tá te conhecendo, e depois da sua entrega. E depois o respeito vem. Eu acho que não é questão de gênero. Eu acho que em âmbito nenhum de mercado, é uma questão de gênero. Sim. É mais uma questão de força e comprometimento. Concordo. Não é ser mulher, ser homem, ser LGBTQIA+, eu não vejo dessa forma. Eu vejo muita questão de força. Postura. Eu me acho uma mulher muito forte. E não é porque eu sou uma mulher forte que eu vou deixar de ser mulher, que eu vou deixar de ser feminina, que eu vou deixar de ser mãe, que eu vou deixar de ser esposa, e eu vou continuar sendo empresária, e eu vou continuar sendo gestora, e eu vou continuar ser líder, e eu vou continuar a ser forte. Sim. E quando eu estou em casa, eu também sou forte. Quando eu sou mãe, eu também sou forte. Sim. Então, isso é uma coisa que é intrínseco. Não é separado. Não é na empresa, eu sou uma Luana, em casa sou outra. Não é assim, né? Tudo isso com salto agulha, viu? Ela vai trabalhar no salto ela. Mas ainda menor hoje, porque o joelho já não aguenta mais, a idade chega. Agora, assim, o que a gente pode esperar para os próximos anos, para o futuro da Scala? Tanta coisa nova tá chegando. Sério? Sério, não posso contar aqui ainda não, mas a Scala se inova e renova o tempo inteiro, né? Nós somos uma família de empreendedores. Né? O empreendedorismo está nato, né? E corre nesse sangue aqui, nesse corpo humano aqui. Então, assim, a Scala Vidros, ela se reinventa o tempo inteiro. Então, coisas novas vão vir, mas o que eu garanto é sempre com excelência, com cumprimento de prazo, com qualidade, com respeito, avaliando, às vezes, a necessidade de cada cliente. Às vezes, uma questão de prazo que é importante, às vezes, salientar. Tem clientes que não dá para esperar aquele prazozinho, porque teve uma ventania, ou teve um assalto, quebrou a porta de uma farmácia. Nossa, você vai botar aquele cliente que é da casa para esperar o prazo normal? Vai cobrar ele uma taxa a mais? De forma alguma. Ele é meu cliente. Aconteceu um acidente, vamos ajudar, vamos resolver. O cliente ele tem que sair com a solução e com o problema resolvido. Sim. Então, é isso que a Scala traz. E é isso que ela vai manter. Agora as novidades vai ser pro próximo podcast. Meu Deus, ficou um spoiler aí. Eu sei já, viu? Eu sei, mas eu também não vou contar. Mas sei que a gente vai mostrar tudo isso nas redes sociais. E falando das redes sociais, a gente trabalha o Instagram da Scala, mas a gente trabalha também o Google Meu Negócio, que é um canal de aquisição gigantesco pra Scala, assim. Ela tem muita visibilidade, então digitou lá, vidro em Salvador, a Scala aparece mesmo no orgânico, sem patrocinar, aparece super bem posicionado e a gente recebe muitos contatos que vão direto para as vendedoras vindos do Google. Exato. A gente tem um contrato trabalhando a imagem da Scala, que é algo que você tem muito carinho, é uma história, né, da sua vida e da sua família de muitos anos. E a gente trabalha há 4 anos projetando a imagem da Scala nas redes sociais. Como é que tem sido para você, ao longo desse tempo, trabalhar com a Move? Maravilhoso, né? Resultados e mais resultados. Então, assim, hoje eu recebo ligações de outros estados que às vezes tem construtoras fazendo serviços
em Salvador, e às vezes ele descobre a gente por esse acesso, pelo Google, aí do Google ele vai pro Instagram, e aí passa credibilidade. Então, assim, já fechei N negócios por conta disso, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer e parabenizar, porque é um trabalho muito bem feito, em que muitas vezes a gente da empresa não está disposto a fazer por conta das demandas do dia a dia. Sim. Então, você contratar esse serviço e contratar um serviço de excelência é o que faz a diferença, né? Porque esse serviço, a princípio, qualquer um pode fazer, mas até que ponto, até que nível, com qual qualidade? Sim. E tanto é que na época que a Scala buscou vocês, foi exatamente porque a gente viu o Instagram desse nosso cliente e viu o quanto estava sendo gostoso de ver o Instagram dele. Sim. Porque a gente tem que estar aqui, né, passando o dedinho, mas tem que estar gostando do que está lendo, do que está vendo. E só dá bons resultados, amiga. É excelente, eu só tenho que agradecer. Não é à toa que estamos juntos há tantos anos, né? E mais, né? Com fé em Deus. Com fé em Deus. Estamos caminhando para o final, não passou rápido? Muito rápido, é porque eu falo muito. Né? Entrevistar a gente assim, ó. E sabe o que a gente vê, Lu, quando a gente conversa com você? É muita paixão, sabe? É um negócio que tá no seu sangue, o empreendedorismo. A indústria vidreira entrou no seu sangue ainda mais. E a gente vê que você é a alma da Scala, né? A Scala só é tudo isso ao longo de tantos anos porque você tá à frente e tá regindo essa orquestra ali de dentro da sua sala de vidro com muita força e muita competência. Então, assim, e com as novidades que tem pra vir, então, ainda tem muita coisa pela frente. Eu só agradeço, viu? Agradeço de montão a você, a todos, né, que tá nos acompanhando. É um carinho enorme, né? É uma paixão que uma vez me falaram assim, Luana, eu fui para um Simple Vidro uma vez, e aí falaram, e aí eu falei, tu só sou estudante, tô aprendendo ainda. Aí uma pessoa falou assim, você não vai sair, você vai se apaixonar. E realmente é uma paixão, claro que tem todos os seus desafios, como qualquer outro negócio, né? Ainda mais no Brasil, em que a gente tem uma economia instável. E são quantos colaboradores? 36 colaboradores. É uma empresa, né, que dá o sustento para 36 famílias, não é pouca coisa, né? É muita coisa. Com certeza. Agora eu vou fazer a pergunta final, que é a pergunta assinatura do podcast. Qual foi o movimento que mais acelerou a sua trajetória e a trajetória da Scala ao longo dos anos? Amiga, eu acredito até hoje, por isso que eu bato muito nessa tecla. O principal movimento da Scala Vidros é o que se mantém até hoje, o tete a tete. O deixar o cliente se aproximar, deixar o fornecedor se aproximar, virar para aquele fornecedor de ferramenta abrasiva. Olha, esse diamante aqui, esse escariador não tá dando certo. É deixar o meu cliente virar e falar assim, dona Luana, eu queria que fosse assim, mas, enfim, é nos aproximarmos. Se eu não tenho essa aproximação do cliente, do colaborador e do fornecedor, eu acho que a Scala não avançaria como ela avança. Sim. Então, eu aplico muito, um dos principais sucessos da Scala é permitir essa aproximação. Sucesso, muito bom. Muito obrigada pela presença. Foi muito bom ter você aqui. Você é uma mulher inspiradora. Obrigada, e que traz amiga. muita força, assim. E a gente precisa de mais Luanas aí pelo mundo. Com certeza. E tem muitas aí também, certeza. Que bom. Ó, esse foi o Movecast com Luana Ferrari, CEO da Scala Vidros. Uma conversa sobre força, motivação, dedicação e paixão. Para acompanhar esse episódio completo, se inscreva no canal Seja Move no YouTube e acompanhe os cortes no Instagram sejamove.com.br, marianadegrande.mkt e Scala Vidros Indústria. Isso mesmo. Vejo vocês no próximo podcast. Tchau! Tchau!